campo da comunicação, com certeza, ele tem uma expressão de poder, ele é expressão de relações de poder. E no Brasil, o campo da comunicação, da forma como ele se projetou internacionalmente, ele é associado ao Brasil mais moderno, né? Então, a Globo, por exemplo, outras emissoras, ou o campo em si da comunicação, no que ele conseguiu de avanço, ele representa o país internacionalmente como um país avançado nesse aspecto. E o que nós percebemos de falácia nisso é como é que, de fato, a ação do Estado, no que diz respeito às relações raciais, tiveram na comunicação um papel estratégico também reprodutor do racismo. E aí, no caso da mulher negra, um papel reprodutor de um racismo completamente perverso associado ao sexismo. Tem um conceito que eu acho muito interessante para a gente trabalhar, não só eu acho, mas assim as ciências sociais já trazem, que é o conceito de identidade nacional, né? Então, como que nesse debate atual, no contexto da primeira Confecom, nós temos o papel, enquanto movimento de mulheres negras, de politizarmos a construção de uma política de comunicação a partir da desconstrução dos mitos que essa comunicação reproduziu, né, operando em formas de desigualdade sobre a mulher negra, que é o foco que a gente está falando. O que é que isso tem a ver com o conceito de identidade nacional? Ora, se a gente pega o ideário do desenvolvimento nacional e de como os meios de comunicação, de como a infraestrutura, o que significava o progresso no Brasil, nós vamos perceber que este ideário de nação, ele foi construído numa perspectiva, embora universalista, universal, mas ele foi construído sob expressando o ideário branco, dominante, né, poderoso economicamente. Então, o que contém esse ideário que organizou, que sedimentou, que ancorou os meios de comunicação, TV, rádio, né, jornais, e que apresentam hoje, do ponto de vista estratégico, um campo para nós, enquanto movimento de mulheres, bastante desafiador. Porque enquanto nós estamos na luta de enfrentamento ao racismo, na luta por políticas de promoção da igualdade, de combate às desigualdades, de afirmação de uma igualdade de gênero, nós temos que remar, tem toda uma contramão aí na mídia que afirma um lugar onde esse ideário de nação, supostamente unificador, né, unificador do moderno, unificador do progresso, ele nos coloca num lugar de desigualdade. É preciso politizarmos esta conferência, os diversos espaços, porque ela expressa relações que foram historicamente construídas. E nesse sentido, o Observatório tem tido, desde a nossa criação, nós definimos projetos, uma área nossa de trabalhar na denúncia ao racismo, na formação de habilidades das organizações de mulheres negras, né, no monitoramento à mídia. Então, começamos em 2005 com algumas ações de denúncia em cima, a partir de algumas novelas, né, de alguns comerciais, os comerciais das cervejas. Isso tudo vem sendo ações que ainda não nos foram respondidas. Né? Entramos numa ação contra a novela Lua Me Disse, que já está com tempo, um programa de adolescentes que a Xuxa fazia. A gente sabe que o programa saiu do ar, mas não tivemos essa resposta, não, pelo menos eles não nos deram. E agora nós temos, agora já a partir de algum tempo, uma ação junto ao Ministério, Movimento de Mulheres, Fórum de Mulheres de Pernambuco, contra a edição de Casa Grande e Senzala em quadrinhos. Que é uma edição que foi disseminada pela editora Global, foi distribuída pela Secretaria Municipal de Recife, está nas escolas e sem possibilidade de discutir o que é, no caso de Pernambuco, principalmente, mas no caso brasileiro, um construtor de um mito, né, de democracia racial que coloca as mulheres negras, as figuras do material bem denotativa de um lugar
de objeto dessa mulher negra indígena, e nós estamos com essa ação. Bom, mas eu quero voltar a tratar desse campo da comunicação no que diz respeito também, além da desconstrução de um ideário de identidade nacional, como é que essa comunicação construiu ou desrespeita o que constrói as diversas identidades sociais. Enquanto movimentos de mulheres negras, nós vivenciamos na realidade das mulheres negras que nos chegam nas famílias a afirmação de uma identidade nacional. Ela traz dentro de si dialeticamente a negação desse ser negra e coloca ao longo da história do Brasil um lugar para a mulher negra deslocado ou destituído ou sem relação com as grandes questões públicas desse país. Ora, no momento em que os meios de comunicação desconstrói esse ideário de uma identidade neutra, pseudo-neutra, lógico, né? Essas mulheres negras, como aqui essa manhã expressou, elas têm uma capacidade de trazer os elementos fundantes da cultura nacional. E quanto cultura nacional, eu não estou falando aqui das expressões culturais que sempre nos restringem, né? Do ponto de vista das danças, não estou colocando nisso, eu estou colocando a cultura enquanto pensamento sobre o ser país. E no contexto de globalização que a gente vive, eu achei ótimo ontem ter trazido Milton Santos, né? Tivemos, eu fui da Sudene e a gente teve várias oportunidades de estar discutindo as novas formas de territorialização, os novos desafios que a territorialização está trazendo, ao mesmo tempo que traz toda uma comunicação, né? Como aqui se falou, da convergência, mas ao mesmo tempo como é que essa convergência é construída, afirmando esse campo rico de territorialidades. Então, como trabalhar uma política de comunicação que considere, por exemplo, o conceito da territorialidade ou das territorialidades, que não reafirme lugares de territorialidades desiguais. Então, do ponto de vista virtual, é até interessante. A territorialidade se desloca. Do ponto de vista da mídia que temos, qual é a mídia que queremos? Mas o grande desrespeito não é só o desrespeito, são os danos de vida na vida das mulheres negras e de suas famílias. Por exemplo, nós, mulheres negras com filhos e filhas negras. A minha filha, uma vez eu cheguei em casa, tá, a minha filha, Isadora, com uma grande fralda, né? Na época, uma grande fralda no cabelo, e ela sentada na televisão e disse: mãe, olha os meus cabelos lisos. Eu quase caí dura, assim, tipo, né? Tipo, e aí? Como é que a gente está construindo essa identidade? Como é que essa relação com as escolas? Na época, tinha 3 programas infantis nas televisões, 3 mulheres, Xuxa, Angélica e Eliana, as 3 loiras. Eu procurava bonecas negras como amigas também, para achar uma boneca negra na loja um escândalo. Como? Boneca negra. O que é que essas expressões, o que é que esse simbolismo que está presente, né, da mídia associada ao mercado de consumo traz do ponto de vista dessa identidade? Como você construiu uma identidade nacional de afirmação de homens e mulheres negras? E aí até só uma provocação no campo da discussão marxista: como trabalhar um classe para si, se você tem na história desse país a negação dos que fundaram o trabalho nesse país? Eu só queria reforçar assim: não dá para tratar da política de comunicação como campo neutralizador de uma tecnologia. Então, que tecnologia queremos agora para defender o quê? Certo? Então, a desconstrução, a superação dessas desigualdades que nos são muito caras. Muito obrigada.